Pessoal, pedindo licença aqui, já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Tava até aqui comentando aqui nos bastidores aqui antes aí com o aluno Wanderson, né? Existe o projeto e existe, né? Por que que eu tava comentando isso com o Wanderson, né? Porque ele já tem experiência aí na manutenção, trabalha na manutenção industrial aí, montagem também, né? Você falou que não é frigorífico, não, é laticínio, né? Laticínio, Na parte de laticínio, né? E é aquela história. laticínio, é. Existe o que está no projeto e existe o que está na planta. Aí, às vezes, que o ideal é você adequar o que está instalado em conformidade com o projeto. Às vezes não é possível, né? E aí a gente faz lá na planta, né? Faz o calcula ali, né? Vê o dimensionamento, já executa e aí Isso. depois você atualiza, que é o chamado as-built do elétrico, né? Então, na aula de hoje eu preparei aqui algum material extra aqui, né, que está ligado diretamente aqui com nossa situação de aprendizagem de hoje, né? E vocês vão ver o que que é o mundo real, né? Assim como diz, eu tenho um parente aí que trabalha na área, tem o mundo real, né, da manutenção e tem o que a gente aprende aí no banco aí né, dos cursos técnicos, das faculdades aí, em geral. Aí, antes da gente, né, iniciar a aula propriamente dita aqui, eu fiz essa chamada aqui para a gente relembrar das regras aqui do Senai Unidigital, né, das diretrizes aqui, né, que os professores presenciais, professores EAD e a unidade, né, no caso de vocês e do Roberto Manji, seguem nessas diretrizes aqui para a gente ter uma aula, né, com um aproveitamento aí máximo, tá? Depois dessas dicas aqui, a gente vai voltar à nossa aula, né, nossa programação normal, né? E com esse gancho aí, né, eu aprendi isso com os vídeos no YouTube, né? Com esse clickbait, né, mas não é falso, né? É um clickbait, é uma isca, né? Para você ficar ligado na aula de hoje aí, né? Você que está assistindo ao vivo, né? No caso hoje aqui o Wanderson aí, que sempre ajuda nas aulas, né? Você, aluno, né, que está no semipresencial, que não tem a oportunidade de assistir a aula ao vivo, mas você tem a oportunidade de assistir a gravação dela, né? Então esse aqui é um gancho aqui para você se interessar mais, né, por esse mundo aí da manutenção, né? E assim, é um pouco mais difícil do que a gente imagina, mas não é, é difícil, né? Mas não é impossível. Então vamos aqui para as dicas, depois a gente volta aí. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos então aqui, deixa eu compartilhar a nossa tela. Então, lembrando aqui, tá, pessoal, que como nossa última UC, até deixei ela aqui para
fazer algumas correções aí que ainda está meio atrasado. Lembrando que como teve só 2 aulas, né? As outras 3 aulas aí eu complementei, né? Colocando como aula extra, já deixei gravado, tá? Mas ainda está em tempo de você que ainda não enviou enviar, beleza? Agora pegando o nosso gancho aqui, desculpa, gente. Pegando nosso gancho aqui, eu já até, né, agradeci aqui a nossa equipe de monitoria, tá? Em especial aqui a equipe aqui os monitores aqui que cuida do Roberto Mange e de Lusiânia, né? Da unidade Lusiânia, monitora aí a Laura, que está sempre aí ligada aí, arruma a sala aqui pra gente, tá? Então já tem o material extra da aula de hoje, tá? Já está aqui. E ela já deixou o selo já pronto para eu poder postar o mais rápido possível para até amanhã vocês terem essa aula de hoje aqui, que a gente está gravando, tá? Então, é, nessa matéria aqui de projetos, né? De projetos não, né? De manutenção aí do sistema industrial, né, e predial, né, a parte de manutenção ela é fundamental, né? A gente até em outras aulas aí, a gente já comentou os tipos de manutenção que existem, né? A manutenção, Oi? entre aspas, aí, que é a manutenção por crise, né? Problema ocorre, você vai lá e e resolve aquele problema, né? Ou seja, uma lâmpada que queimou aí, igual o Wanderson estava exatamente fazendo isso aí, né? Fazendo a manutenção aí na iluminação, né? E esse tipo de manutenção, ele é sob demanda, né? Aconteceu, mas o problema é que essa demanda a gente não sabe quando ela vai aparecer. Ela aparece quando o equipamento, né, o seu tempo de uso aí, ele cessa, né? No caso, quando a lâmpada queima, né? Ou quando acontece algum problema, uma queda de energia aí, o pessoal vai olhar, ou então uma sobrecarga no sistema, né? Então, há diversos aspectos aí sobre a manutenção, né? E que aí, no decorrer do tempo, os estudiosos aí, do pessoal da engenharia, em especial a engenharia elétrica, né? E também engenharia de automação, tá? Inclusive, existe até uma especialização aí na parte de engenharia da manutenção, que o pessoal chama, né? Então, você estuda essa que é a manutenção por crise, né? Aconteceu o problema, você vai lá e resolve. Temos a manutenção preventiva, em que você vai aprendendo ali com o tempo. Eu vou usar o exemplo aqui, um que eu utilizo bastante, né? Por exemplo, motores aí, é, a escova, né? Os motores que têm o contato ali com a escova lá de grafite. Eles têm um problema porque quando é o unbrushless, né, que é o sem escova, ele já não acontece esse problema, né? O escovado, a escova ela gasta e daí ele perde o contato elétrico, mas é relativamente fácil de resolver esse problema, né? Você vai lá, troca a escova daquela máquina elétrica e ela volta a funcionar, beleza. Agora, a preventiva, você pode fazer ali, por exemplo, vamos supor que a escova ela ficou gasta, e hoje ela começou a dar problema ali, né, ali numa determinada máquina, você para fazer a manutenção, né, a manutenção ali por crise, né, mas aí você anota, opa, a escova, ela deu problema hoje. Aí vamos supor que você não tem histórico nenhum desse motor, ou seja, você foi contratado, você trabalha ali na empresa, mas você não sabe que dia que esse motor foi montado, né? Então, você sabe que a partir daquele momento que você trocou a escova, você sabe que ela é nova, então você tem uma informação pelo menos. Daí, na segunda vez que ela dá o defeito,
você já pode fazer, ó, orienta aí, ó, Wanderson. Orienta aí, ó, para não, ó, o trabalho em altura aí, ó. Menino, como é que é? Menino, quando tá em silêncio, né? Você tem que verificar, né? Que é isso? Como diz um professor nosso aí, que é isso aí? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, você pelo menos tem uma informação, né, de que aconteceu a troca daquela escova ali, e aí na segunda falha você, opa, a escova durou, né, do motor escovado durou, sei lá, tô chutando, viu, um valor aleatório, 3 meses, né, ou seja, você vai marcar uma manutenção preventiva aí, não, mais ou menos uma semana antes de dar os 3 meses, eu vou marcar uma parada programada para fazer a manutenção dessa escova. Lembrando que motor tem outros problemas, pode acontecer lá no mancal, né, na parte mecânica ali, a chaveta, o motor ali, ele ficar com ruído ali, dependendo do tipo de motor da aplicação, por exemplo, em em estação de tratamento de água, pode acontecer a cavitação ali da turbina, né? E daí ela solta um barulho ali característico ali, igual a gente viu lá em gestão de manutenção, né? E você pode manter uma equipe ali para fazer justamente de tempo em tempo esse monitoramento ali. Agora, para você evoluir para, como se diz, o estado da arte, a manutenção mais, assim, vamos dizer assim, a excelente, né, de todas, é você fazer o monitoramento 24 horas por dia daquele sistema. Pegar o gancho aí, né, o gancho, por exemplo, aí do motor, né, você coloca, tem aquela empresa lá, Traction, né, tem outras aí, mas tô citando aqui a que eu conheço aqui, que ele tem uma série de sensores que aí você troca por aquele aparelho, esqueci o nome dele, que você ele parece um multímetro, você coloca lá na máquina elétrica quando a equipe de manutenção preventiva vem, né, vem fazer a preventiva aí, né, no horário marcado, igual a gente viu lá em gestão da manutenção. E daí a sonda ela consegue identificar se o motor está com problema aí de cavitação, né? E daí tem um sensor que você coloca ele em cima da máquina e ele fica 24 horas por dia ali, sendo também monitorado por um software. E na hora que o problema em tempo real acontecer, ele vai falar, opa, no dia, sei lá, no dia 18/2/2026 aconteceu, né? A turbina 2 começou a apresentar a cavitação. Então ele já abre um chamado aí, né? Já mostra aí o alarme e você já faz a programação dessa parada aí, né? É o que a gente chama de manutenção aí preditiva, né? Você já está prevendo, né, possíveis problemas, você já sabe, tem histórico, e dependendo, por exemplo, se você for trabalhar com caldeira, a caldeira, ela, por padrão, ela vem com um registro, né, um livro ali onde você registra se você deu uma manutenção, que tipo de manutenção, se a caldeira, por exemplo, é flamotubular, né, se ela é a gás, então dá várias diretivas, inclusive se você tem uma caldeira que tem o livro todo organizado, até para você fazer uma troca e passar para frente, ela já é bem mais valorizada, porque tem um histórico. Agora, uma caldeira que você não sabe os problemas que ocorreram com ela, né, o tempo de uso aí, então já fica mais difícil. Agora eu vou baixar aqui o. Pode falar aí, Wanderson. Eu vi aí que você está mostrando aí um manômetro aí, ó. Pode ir comentando aí. Parece um manômetro. O que é isso aí? É aquele o É isso diferencial? mesmo.
Meu carro eu tava pondo um gás nele lá, e, ó, aí eu tive que Ah, comprar essas pecinhas aqui, abaixo e alta, ó. Aí, ó. Tá vendo? esse é aquele kit de conversão? É, esse aqui é pro carro, né? É Uhum. pra geladeira, freezer é outro. Comprei Ah, então, sim. ó, o gás aí. Que tem o Gás é, diferencial, né? tem o gás aí. Vem que eu gosto de Peraí, mostrar os deixa eu... treinos. Tem trem demais aqui pra trabalhar, moço. Aqui, ó, não sei se eu Eu mostrei tenho pra um você, mas esse aqui, irmão ó, que ó, o tanto de, o carro que ele usava era ó, o com tanto de esse conector, coisa a gás. dá pra você ver aí, ó. Não sei se dá pra ver direito, ó. Uhum. Oh, aí, ó o Mais tanto 2.000 de... conector tem aqui, ó. Pra crimpar, né? É, mais duas. Aí tem um Aí, negócio, material elétrico é tem muito, tem que ter facinho muito, você que é a sair outra, ó. numa maleta com 5.000, 10.000 Aí, ó. reais. É facinho. Tem mais isso aqui. Ó, o alicate de A pistola crimpar. fundão aqui. Ó, esses três aqui, você passa o dedo também, esse aqui, né? Ah, é o conector vago, né? Isso aí é Aí, ó. bom Esse aqui para. é anti-chama, que você fala, né? Não, esse é Até ótimo. clipar Ele na é de internet eu tenho aperto, também. né? Internet também, ó. Esse é o Eu tô vendo uma internet, RJ45 cara. aí. Ah, tem pouca Inclusive, eu ferramenta não aqui, ó. sei se esse é o caso do seu alicate que você está mostrando aí. Tem um Esse alicate que alicate ele é. tem ambos. Ele tem um para crimpar cabo de É, rede, né? E ele isso. tem Eu também para tenho. crimpar. Eu tenho ele separado, né? Eu Eu tenho ele para tenho. Eu crimpar tenho cabo de 18 alicates, energia. eu acho, pelo menos aqui. Eu tenho mais de. Olha. Quase 18 alicates que eu tenho. Não, eu Fora de tenho para grandão crimpar hidráulico, né? energia, crimpar É. rede e ainda tem um para cabo para placa solar, sistema solar aí também, que Eu ele é sei qual que diferente. é, né? Que o cabo ele geralmente ele é mais grosso ali, né? O Por exemplo, fotovoltaico, você fala, né? isso, em Eu corrente sei ele é 6 contínua, milímetros, né? O vermelho, o preto, né? Eu ele tenho o alicate usa dele também, né? isso, ele É usa que conectorzinho de toda encaixar lá no inversor, isso, né? tem o macho e fêmea lá, É, né? eu tenho dele ali. Pois é, não na É, loja lá que eu dou consultoria lá, a você capa o gente fio lá e clipa, né? eu não sabia mexer É. nada. Depois que eu comecei a trabalhar nessa loja lá, eu falei, é melhor eu aprender, né? Porque Bom, aí, pá, eu acho bom a comprar gente tem que se ferramenta, viu? atualizar. Eu tenho muita ferramenta, viu? Não, mas Tem tem que ter bastante. mesmo. Tem que ter mesmo. Uma hora Eu, você precisa eu aí. comprei um alicate clipante, ele é de pega 16 milímetros até cabo 300 milímetros. Eu Eita, comprei aquele hidráulico, né? Fora os e é menorzinhos que tem caro, esse viu? normal de clipante, né? Tem muito também. É caro. Não tem equipe que É, aluga, né? é, Aí, se eu não me engano, a Tecmarques, né? Não é aquela de linha viva, não. Tem a outra. Ela aluga o equipamento e ela também, para não deixar o equipamento com o cliente que ela aluga, ela também fornece o profissional para fazer o que ele é. precisa lá fazer o trabalho. Então ela já, como se diz, ela subcontrata o profissional, que aí ele cuida da peça, né, do equipamento e aluga o Isso, equipamento. E também em é. segurança do trabalho, o pessoal faz muito isso. Eles alugam o equipamento, mas aí o próprio profissional lá na perícia, né, ele Na utiliza próxima aula eu vou ele. mostrar para você os outros alicates. É que tá no meu baú, tem um Não baúzinho, pode, não pode tá tá no trazer. serviço Aqui, meu lá. como Eu se tenho um diz, pouco ali na minha estamos mochila falando ali. de manutenção. Eu tenho a malinha de segurar, eu vou pegar para te mostrar. Acho que tem um pouco de alicate, aí, mas o resto tá no serviço. Não, isso aí. Ah, não, achei que você estava lá na empresa, lá no. Não, tá na empresa meu. Eu tenho um baúzinho meu que é uma carretinha trancada, Uhum. fechada. Aí eu deixo lá. Eu trago só um pouco mesmo, só para dar um socorro para alguém, é o básico, sabe? O serviço Não, maior fica mas lá. precisa mesmo. É, é, Eu, ultimamente, até hidráulica eu tô aprendendo, ó. Meu colega aqui do lado tá rindo é. aqui, ó. Tá hidráulica aí, eu tô, tô tendo que aprender também. Eu mexo com hidráulico também, muito lá também. Elétrico, hidráulico, mexo com tudo um pouco, né? Mas eu, pela força, como diz o povo aí, pela força do Hum, ódio, eu tô aprendendo também. Essa é, parte de hidráulica aí, né? A gente faz bastante analogia com elétrica, né? Realmente. isso. Aí, a primeira atividade. Ah, é porque lá eu baixei, ela abre automático aqui no Adobe aqui.
primeira atividade, ela não tem muito a ver com o contexto, tá? Do descritivo aqui da atividade. Por isso que eu comecei com outra, não já falando direto desse contexto, que esse aqui ele tem a ver com as outras atividades que a gente vai fazer. Mas eu tô abrindo ele aqui só para vocês, né? Só para eu falar rapidamente aqui. Esse contexto aqui do Hotel Eco Resort, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Por quê? Porque a primeira atividade aqui, ó, né? Aí ela fala aqui, ó, é uma atividade introdutória. Aí esse contexto aqui do Hotel Eco Resort, né? Do seu paradigma aí, ó, que no caso vai ser o Henrique, né? A sua referência aí. É como se você fosse o Henrique. Vai valer para a atividade 2, né? A atividade 2, inclusive, ela tem duas partes. Uma parte para manutenção de uma subestação e a segunda parte é a manutenção de uma lavanderia, a bomba de recalque lá está com problema. E a atividade 3, vamos ter três atividades aqui, tá? Essa 4 nós não vamos ter aqui, não. Pelo menos aqui no EAD. E essa 3 aqui é para você unir, né, a atividade 2 aqui em um relatório, né? É um relatório sobre manutenção, tá? É uma manutenção que, inclusive, ela é sob orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica, as manutenções que ocorrem em subestação. Ela fala mais de subestação, tá? Mas ela também, quando eu falo subestação, ela fala mais de subestação de fornecimento de energia para consumidores tipo B, tá? Não, de fornecimento para outros consumidores tipo B industrial, que é uma tipo A, que no caso é a concessionária nossa, que é a Equatorial Distribuição. Mas a partir desse relatório dá para você fazer um relacionado à subestação do consumidor tipo B industrial, por exemplo, tá? Aí vai ser nossa terceira atividade. Aí essa introdutória é para você entender, inclusive, se não falha a memória, acho que eu assumi a turma de vocês, acho que foi a partir do módulo 2. E se foi a partir do módulo 2, então a gente não teve essa aula, não. É porque eu não estou lembrado aqui. Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Ah, não, foi desde comunicação mesmo. Então a gente teve aqui, ó, se não me engano, ó, em comunicação oral escrita, eu falei sobre relatórios, tá? Sobre relatório técnico. E lá em instalações prediais, se não me falha a memória, eu falei sobre tipos de relatório, inclusive eu até forneci para vocês como material extra, né? Até foi em Word, relatórios, né? Exemplos, né, de relatórios reais que eu fiz para cliente ali, né? Só mudei o nome, sobre, né, por exemplo, uma instalação predial, tinha outro que era sobre o sistema elétrico de potência, né? Um trabalhador lá que lida com linha de transmissão, tá? E, se não me falha a memória, um relatório que você pode apresentar para um cliente aí, né? E aí, esse relatório aqui, né, essa atividade introdutória, é justamente para você acostumar, né, e aprender, né, um pouco mais sobre como que você vai proceder num relatório técnico aí para um cliente, seja ele predial, industrial, comercial, tá? Ou até mesmo para a empresa, por exemplo, aqui trabalha aqui em Goiás para a linha de transmissão, a EDP, né? A EDP Transmissão, GT, né, que o pessoal chama, Geração e Transmissão. Então, a primeira atividade, né, você deverá elaborar um memorial descritivo. Ela é um misto de memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Ele é um resumo do que tem em uma instalação elétrica.
É como se fosse o diagrama unifilar, só que você descrevendo ele num papel, né? Quando você faz um projeto, você vai fazer o projeto aqui, né? Eu vou até duplicar a pasta aqui, que eu não quero perder essa de vista aqui, não, tá? Deixa eu pegar lá, emprestado lá de projetos industriais aqui. Só refrescando a nossa memória aqui, ó. Você vai ter o projeto, né? Quando você faz, seja ele predial ou industrial, né? Vamos recapitular aqui. Estou abrindo aqui o projeto. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o memorial descritivo. Vou abrir o da subestação aqui. Então, aqui, ó. Quando a gente elabora um projeto ou predial, ou industrial, ou comercial, né? Até mesmo de sistema elétrico e de distribuição, mas aí vamos deixar lá para a matéria lá de projeto do CEP, tá? A gente precisa dimensionar a carga do cliente, né? O cliente, o somatório, basicamente é o somatório com os fatores de demanda, né? O que que seria o fator de demanda? Por exemplo, quanto mais motores, pegar um exemplo aqui, quanto mais motores você tiver, ar-condicionado, chuveiro, na hora que as máquinas estão ali em trabalho ali, você pode utilizar o chamado fator de demanda ali. Geralmente a potência aparente, ela dá uma alterada ali. O único que não altera muito é o do chuveiro, tá? Porque o do chuveiro, e como ele é uma máquina resistiva, ele não gera reativo, tá? Então, toda a energia que ele cria é a energia que vai realizar trabalho, né? Ou seja, o grande problema de uma instalação elétrica é o aquecimento dos condutores, né? Que é em consequência da corrente elétrica. Só que para o chuveiro, né, para um aquecedor de passagem, né, isso é vantajoso porque esse é o objetivo dele, é aquecer mesmo, né? Então, tirando o chuveiro, você tem um fator de demanda, então você dimensiona a potência, né, total que essa planta vai, né, vai precisar para funcionar, né? Então deu 298. Aí lembra que eu mostrei aquela tabelinha lá que toda concessionária tem dos transformadores que ele tem disponível, e nesse caso aqui o maior, mais próximo é o de 300. Nós temos de 75, não dá, né? Porque vai ser abaixo. Nós temos 112,5 kV, também não dá, é abaixo. O próximo é o de 150, também vai ficar devendo, né? Depois do de 150, nós temos o de 225, também não dá para essa carga. Depois do de 225, nós temos, isso eu estou falando a pronta entrega, tá? Na Transol, lá na Eletroenergia. Depois nós temos o de 300, opa, o de 300 já dá. Mas é aquela questão, você tem que conversar com o dono da empresa, né? Você tem um horizonte de crescimento aqui, porque se tiver, e dependendo da quantidade de anos aqui que foi esse horizonte, talvez seja interessante, em vez de você colocar um de 300, você colocar um de 500. Ah, mas aí eu vou pagar. Se eu falou que tem um contrato de demanda, beleza. Mas se eu colocar um de 500, eu posso colocar uma porcentagem que dê a porcentagem, a carga próxima de 300 aqui, né? Que aí vai ficar tudo bem. Daí você não vai precisar retirar essa subestação num futuro próximo e instalar uma subestação nova. Aí você tem que conversar com o cliente. Mas a priori, né, o maior mais próximo é o de 300. Então foi o que foi escolhido aqui para esse cliente, uma subestação, né, singela, ou seja, ao tempo aí de 300 kVA de potência e aparente, tá? Quando você tem, né, o resumo aqui, né, que ele vai chegar no transformador 3.8, converter
Nesse caso aqui, esse cliente era o de 110 volts, né, que é o de 127, né? Então você tem o somatório da carga, você tem a entrada elétrica aqui, né? Entra no transformador de 300, tem a chave fusível, já tudo, né? Aí você tem que olhar na norma técnica de distribuição da concessionária que você está fazendo o projeto, tá? Para você alinhar, ver quais que as opções que eu tenho na parte aqui do circuito de baixa tensão de cabos por fase. No caso aqui, ó, tá vezes 3, é porque são 3 condutores, tá? Não, vezes 3 é 4. Ah, tá certo. É o interno aqui, ó. Tá vendo? 4 hashtag 185. E na verdade, essa instalação aqui, ela tem por fase, e o neutro também se encaixa aí, né? Fase e neutro, cada uma delas tem 4 condutores de 185. Foi essa a configuração que na época a CELPA, né, que era Centrais Elétricas e do Pará, que hoje é a Equatorial Pará, né, tinha lá na norma técnica dela. Beleza, fez o projeto. E aí no memorial descritivo, que é a tarefa de hoje, né, você faz o resumo dessa instalação aqui, ó. Dados do cliente, beleza? Composição do projeto. Inclusive aqui vai falar, ó, características elétricas. Um trafo, né, de 300 kVA, o atendimento, a tensão de média, né, que é a primária, né, 13,8, a tensão secundária é o 220/127, né? Aqui eu já coloquei os valores reais, né? Ou seja, a maior é a tensão de linha, né, entre duas fases, e a menor é a de fase, né? Então é um local onde é o 127 volts. Aqui ele fala que a medição é direto para o lado da baixa tensão, né? O TC que vai aferir corrente, o TP que vai aferir tensão para juntos, né? Aferir também a potência ativa, potência reativa e potência aparente. O neutro, né? No caso que ele está falando que não é acessível até o QGBT, ou seja, o quadro geral aí de baixa tensão. A ligação é o delta aterrado. Aí, no caso, o delta é do lado da média tensão, tá? Esse é um padrão nosso aqui, Brasil, né? Da distribuição, chega em triângulo, né? Em delta. E da distribuição da baixa tensão é em estrela, né? Com aterrado aqui. Mas existe aqui uma proteção suplementar aqui, no caso, esse projeto ele foi feito naquele programa. Lembra que eu falei que tem uns programas? Foi o CADPROJ, esse aqui o da época que a Múltipla usou, tá? Então, ela olhou diretamente quando você usa o programa, ela pergunta qual que é a concessionária. Aí o projetista que na época falou, ó, é a Celpa, né? Então, aí ele pegou dados atualizados na época e tinha essa configuração aqui. Então, o memorial descritivo, ele é um resumo do que tem nas instalações de entrada, né? Até chegar nos quadros terminais, que é o QGBT aqui. No caso aqui, como é uma indústria, existem outros quadros aqui, né, de iluminação e força, que vão para as. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma outra planta aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, vou pegar essa. É porque são vários galpões aqui, tá? Que tá a entrada aqui, ó. Esse aqui é o projeto da entrada de média tensão aqui, ó. Inclusive, você marca os azimuths aqui, ó, a coordenada XY aqui, né? Vai lá com o equipamento lá, Antigamente o pessoal fazia até com teodolito ali, dá para você fazer isso, mas com GPS ali, ó, você marca o ponto, né, do piquete, né, e aí você coloca
ART, tá? Ou no caso, se for um eletrotécnico, né? Que essa carga que o eletrotécnico ele pode assinar, né? Até 800 kVA ele assina. A de 300, então, tá dentro do seu escopo aí de assinatura de projeto. Então, o memorial descritivo ele é um resumo, tá? Das características do seu projeto no que tange a instalações elétricas, da entrada e dos quadros terminais aqui. Por isso que eu disse que é como se eu tivesse um diagrama unifilar do projeto inteiro, só que descrito numa folha aqui. Ah, então memorial descritivo, esse aqui é um exemplo, é, professor? É, esse daqui é um da indústria aí. Mas você não vai ter que fazer um tão elaborado assim, mas é bom que você entenda alguns pontos principais. Daí, ó, ele tem esses, ó, são 6 pontos aqui, né? O objetivo, as normas, a descrição da instalação elétrica, né? Não conformidades que porventura você possa encontrar, tá? Melhorias, né, para tornar essas não conformidades conformes, né? Segundo as normas aí, 5410 ou 5419, né? Se tiver o aterramento envolvido aí e as considerações finais aí, tá? Então, eu fiz aqui um resumo, tá? Que ele vai englobar aqui até um resumo de referência, né? Que é aquela história, professor, se eu não. Isso aconteceu demais quando eu estagiava, deixa eu ver, tá aqui. Eu estagiava por um escritório de engenharia, né? E aí eles pediram, faz um memorial descritivo de um projeto. Eu falei assim, ó, assim, eu tô no segundo ano de engenharia, eu não sei nem errar o que que é esse memorial. Eu até brinquei na época, tinha uma série que passava na TV, né? Memorial de Maria Moura, né? Eu sei que eu sei que tem uma atriz lá que tá no Memorial de Maria Moura, mas não sei nem errar o que que é isso. Aí o engenheiro, o Orlando que ficava lá, abraço Orlando, ele, ou realmente você não sabe o, não é nada disso que você está pensando, memorial descritivo. Aí ele me explicou, ele pegou, porque geralmente é assim. Por que que eu falei uma coisa é o projeto, outra coisa é a vida real? Tem muita empresa que tem assim não conformidades assim monstra. Por exemplo, essa daqui que eu deixei aqui já engatilhado, eu já vou direto nessa imagem, né? Temos imagens aí direto da Lagoa da Pampulha, né? Ó, aqui, ó. Temos imagens. Você quer uma empresa, tá? E aí, inclusive foi o Orlando que foi o engenheiro lá que foi fazer essa vistoria, ó. Ele até tá aqui no fundo aqui, ó. Ele falou, Pableira, na época não tinha esse celular chique, não, viu? Ele entregou lá uma câmera daquela da Sony, né? Ele falou, Pableira, vai tirando foto, eu vou te apontando aqui, você tira foto aí pra mim. Aí eu fui tirando aqui, eu vi que era um cubículo de subestação, né? É assim, vou aproveitar o Vander que tá ao vivo, né? Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, né? Aproveitar o Vander aí. Ô Vander, o que que você tá achando de errado aí nessa foto aí? Onde está o Wally? O que que você acha que tá errado nessa subestação abrigada aí? Um transformador, né? Transformador de 1000. É 1000 isso aqui, ó. 1000? Vixe, professor, então em É tese de eu não 1000, né? poder. Eu não. É, de 1000 esse aí. Nem lembrava. Em tese eu não posso nem assinar, né? Porque até 800, né? Isso mesmo. Pode ser essa técnica, né? Engenheiro é até mais. Isso, engenheiro é ad infinito aí. Pode assinar É. qualquer nível aí que tem no mercado aí. Então, o que que você tá achando de errado aí, né? Tem uma fita zebrada, né? Mas ter no chão aí é perigoso, né? Então, até que tá no chão, Não não é tem muito perigo, lá. não, né? Perigo não pode entrar lá, né? É. E aí eu não sei se você lembra, acho que eu até tinha fornecido de material extra. Isso aqui é uma subestação abrigada, né? Inclusive, esse aqui é um transformador resfriado a óleo. Hum. E aí,
né? Eu sei que tinha na época, eu não sei se eu vou achar a foto aqui, tinha extintor de incêndio, beleza, tipo C, beleza. Mas o problema mais grave aqui é que você tá vendo que tem aqui uma espécie de uma grade aqui, ó. Deveria ter um portão, né? Essa grade aqui, pelo que eu me lembro na época, era do suposto portão que fechava a subestação, porque uma subestação abrigada, ela, aonde fica porque isso aqui, ó, tem o primário tá aqui, ó, dos cabos de energia, né, o 13.8, e aqui é o secundário. Aqui você tem que ter a chamada gaiola de Faraday. Então deveria ter um portão aqui, e esse portão, ele tem que estar em todo esse comprimento aqui, ó. Ele tem que estar vindo aqui até lá onde o Orlando tá lá em pé aqui, ó. Ó, tá vendo? E Tem ser bem extintor, né? fechadinho pra ninguém ter acesso, né? Perigoso, né? Ou pelo menos esse portão ele tem que estar dando a volta aqui, ó. Aproveitar esse pilar aqui, ó. Ele tem que estar dando a volta aqui nele, ó. Porque esse portão ele vai estar interligado com as ferragens. E lá tinha o sistema de aterramento, até a gente tinha lá o alicate terrômetro, tá? E a gente Portão era verificou. aterrado também. Tá errado, porque não tem a Uhum. gaiola de Faraday. Então, isso é uma não conformidade. E na época, nós fomos fazer essa análise aqui para gerar um documento maior aí até que o eletrotécnico pode fazer. Ele só não pode assinar, ele pode ajudar. Chama PIE, que é o Prontuário das Instalações Elétricas, que a gente até discutiu lá em segurança e eletricidade. Então aqui, ó, tá vindo lá o cubículo, eu me lembro que o cubículo ele tava ok. Mas aqui esses transformadores que foram colocados até depois, eles não estavam ok, ó. Eu vou mostrar aqui, acho que eu vou chegar lá ó. Isso aqui é uma instalação de baixa tensão, ó, não tem tampa. Isso aqui tudo entrou para o relatório de não conformidade. Olha, não tem tampa. Não tem a indicação falando, olha, tá chegando aqui, ó, tem um, dois, três, quatro disjuntores, né? Esse é o circuito um do quadro, sei lá, de C, do quadro da reprografia, sei lá, né? Não tem falando da onde que tá vindo, para onde é que vai. Ele não tá fechado aqui, né? Não tem acesso, não tem a simbologia falando que só o pessoal autorizado da manutenção elétrica é que pode abrir esse quadro, ou seja, tá aberto e exposto a qualquer pessoa que for aí, né? Olha, ó, interruptor, tomada, em armário de distribuição, equipamento de proteção individual junto aqui com. Eu sei que foi um trabalho grande, viu? Inclusive, uma empresa adquiriu essa empresa aqui. A gente fez o relatório e aí influiu que a empresa ela baixou o valor de mercado, né? Porque ela não tinha tantas não conformidades que aí a empresa que comprou falou o seguinte, ó, Ele tá feio, hein? você tá me Isso é um pedindo tantos, fusível, né? não, o trem tá feio, moço. A gente Esse aqui é indicou um uns, fusível, né? Pá. é, Então juntou lá, acho que é isso, um fuzil desse. é um cartucho isso mesmo. TF, não Aí sei o tanto quê. que a É. empresa ela Gerador, né? baixou isso, ali é o GMG, ó. Por Gerador lá, exemplo, né? o escape dos gases aqui, ele estava vazando para dentro da sala, não podia isso. Deixa eu ver se eu chego lá no banco de capacitor. Tem também uma pérola aqui. Aqui, ó. Ó o banco de capacitor, ó. Parecendo um banco mesmo, pra você sentar no chão, ó. Esse capacitor é pra tirar Onde... energia ativa, né? Não é outra coisa, né? Isso. E o problema, ó, ele tá Ah, numa ripa de madeira aqui, ó, numa ripa. ah. Isso aqui era o que deveria ter um quadro aqui em volta dele, tudo bonitinho.
Lá Eu no, sei onde que eu trabalho sei tem que um eles banco estavam pastor também vendendo não lá, sei Fábio. quantos milhões, aí baixou o preço, né? Ah, Porque tinha deve muita baixar a coisa para energia, né? arrumar. É. Aí o que que Lá, aconteceu? O preço da empresa baixou e aí a empresa que contratou falou: "Não, é melhor vender". Tinha lá no tanta trabalho coisa tem também no pivô, lá tem um transformador de 300, aí tem dois motores de 150 cavalos, aí tem o banco isso, capacitor, na hora que liga o pivô, eles acionam. isso. Achar energia ativa, né? É, porque, não, Hum, inclusive, é igual você falou, né? Ligou o pivô, ligou as bombas, né? E aí aí aqueles bancos vai ligando só a correção do que está uhum, energizado, né? E aí isso. você vai desligando, e eles vão saindo de operação, justamente É. para isso. Então, ó, né? Faltou muita Olha o tanto coisa de aqui. fuzil aí também, né? Não, Hum, aí esse é um modelo, ó. Presente hum, memorial descritivo, você não precisa pôr exatamente. Mas é só um modelo de referência para vocês. Ó. Tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano. Aí, como vai ser da sua residência, né? Eu peguei e inventei uma residência que tem a carga de 11,2 kW, uma medição monofásica, né? M3, né? Com disjuntor. Inclusive, eu peguei a referência. É bom vocês fazerem isso, tá? Mesmo que for para uma residência de um cliente é bom porque o cliente ele vai demonstrar mais confiança no seu trabalho, que eu sei que o trabalho que a gente quer entregar é o melhor possível, né? Então ele vai ter ó, em conformidade com a norma número tal aqui, não sei o quê. Ele, né, ele não, obviamente ele não é um profissional igual vocês, né? Então, mas ele vai ver que tem um embasamento, né? Então, em conformidade com a NT, ó, da Equatorial Revisão 7, né? Aí, normas aplicáveis. Aí, geralmente, a gente considera a 5410, né? Porque ela fala de regras de instalação de baixa tensão, né? Que no caso, lembra que eu falei indústria, não interessa, indústria, é, residência, comércio, utiliza 5410, ó. A NR10, que é de segurança, né, em eletricidade, a norma aí do Ministério do Trabalho e Emprego. E a norma técnica da concessionária de energia, que inclusive ela usa, né, partes da 5410, da NR10 e de outras normas, tá? As normas técnicas de distribuição de cada concessionária, ela é um compilado, tá? O corpo técnico, os técnicos, os engenheiros, eles utilizam, pega as NBRs, né, as NRs aí relacionadas e cria essas normas específicas para aqueles circuitos, né? No caso aqui da Equatorial Distribuição, tá? Então, eu criei uma situação que ela acontece bastante, né? Se na sua residência não tem nenhuma não conformidade, você vai falar, não, não encontrei nenhuma não conformidade. No caso, eu criei essa daqui, ó. É uma residência monofásica, tá vendo o resumo aqui, ó? Um cabo multiplexado, né? É o 0,6 a 1 kV, 3 de 10 milímetros, né? Esse um de 6 milímetros é a cordoária lá é, é de neutro. Tem um cálculo lá que existe lá, né, 5410, que dependendo da bitola do seu cabo de energia, das fases, você pode diminuir o neutro e pode diminuir também a cordoária de terra, tá? Um disjuntor monofásico, 63 amperes, carga instalada de 11,2 quilowatts, né, em conformidade com essa norma da Equatorial. Daí eu peguei fotos, até de trabalhos aí que eu já fiz, né? Você pode pegar foto da internet, tá bom? Mas, de preferência, se você pegar da sua residência, aí seria interessante. Então, uma não conformidade, ó, o chuveiro, igual você me mostrou no início da aula aí, né? O ideal é a gente usar conector vago, né? Ou conector Sindal, que é esse daqui, ó. Até coloquei as fotinhas dele aqui, ó. O vago. Coloquei o Sindal aí, que é o Borne de cerâmica, né? Então, aí foi encontrado uma tomada do tipo macho e fêmea de 20 amperes, né? Porém, o chuveiro instalado é de 4.600, né?
numa tensão monofásica, ó, dá uma corrente de 20,9 amperes, ou seja, esse disjuntor, obviamente, ele já desarma. E o que que a gente encontra, né? Isso que eu nem mostrei o disjuntor que estava no cliente, eu nem lembro mais. Mas estava um disjuntor, se não me falha a memória, acho que era um de 20 amperes, ou seja, ele vivia caindo. Aí o que que o profissional, o não profissional, né, que a gente até brinca em outras aulas, o Zé Pica-Fio, o Zé Faísca, o que que ele faz? Ah, coloca um disjuntor de 100, né? Eu já vi isso acontecer. Não nessa instalação, mas eu já vi isso acontecer. Coloca um disjuntor maior e o que que acontece? Pega A fogo sua na rede, né? a instalação Fiação elétrica pega fogo. vira, não tem aquele o grill aroma Foreman, né, que a gente compra lá na É, Polishop, né? A sua instalação vira uma churrasqueira elétrica. tem que colocar o tamanho Então, da norma, né? A norma. tem que ser em conformidade, né? É, Lembra, a corrente máxima mais 5 amperes, aí, por exemplo, dá 30, né? Aí esse vai ser a configuração do disjuntor daquele circuito de uso específico. Então, eu fui numa chácara a, de um caboclo ali, sabe? É, assim, tava caindo junto dele muito, sabe? Aí ele colocou um de 100 lá, é de 50, moço. O transformador de acho que é de 15. nossa Aí eu senhora, fui, eu aí. fui lá, olhar pra ele lá, a mulata tinha comido o fio na rede de entrada e balançar, pegar um fio no outro, né? Aí No, pegou aí deu fogo em curto, tudo. né? Nossa, deu Aí, curto aí ele fase fase, né? derreteu. É daquele juntou se é o Nemo, é o preto, né? Ah, o Aquele lá Nema, só, né? Isso. só cai quando O pega fogo. interessante é o DIN, né? A gente O utilizar outro não, o hoje em outro dia. qualquer curtinha já desarma, né? Branco, né? É, Juntorzinho. o Aí Norma DIN, pegou isso fogo mesmo. lá, pegou fogo na rede todinha. Até que arrebentou o fio. Tá amarrado, meu Deus do Colocou céu. um de 100, não caiu, caiu, mas o fio tava no chão. Arrebentado. Demorou, né? É, nossa, É, e né? não, terrível. Então, assim, aí o tópico 5, né? A melhoria é você dar a solução. Você achou o problema, né? Igual aquela história. Ih, foi, né, o Zé Pica-Fio que. Não, beleza, beleza. Você achou o problema? Achou o problema. E aí, cadê a solução? Porque o cliente, né? E eu estou dizendo não só na área da elétrica, qualquer pessoa, né? Qualquer empresa, né? Seja pessoa física ou jurídica aí, né? Ela contrata você para resolver um problema para ela. Você tem que resolver esse problema. Então, a melhoria é a solução desse problema. Trocar o disjuntor de 20, né, do chuveiro para um de 25 e conectar o chuveiro usando o conector Sindal blindado, né, de cerâmica, tampa cega, furo central ou então um conector vago, É, que é esse que você me mostrou no início da aula. isso. E ó, não, e dá um print aqui, ó. O Aqui 6 daqui em casa considera não usa não, né? É tomada de 20 considera amperes, não toca o chuveiro, não. então, Tem mais que colocar de 20 amperes, o chuveiro é muito mais, ó, né? aquele antigão É. de 4.400 até que ele aguenta um tempo, tá? Aquele, Cadeira do chão é desse tamanho mas aqui, ó. esses novos, igual esse daí, né, de Ducho grande. 4.600, não É. aguenta não. E aí, ó, presta atenção nesse último tópico aqui, ó. É. Ele vai salvar muito a vida nossa aqui de É. profissional aqui, ó. O engenheiro, aí você coloca, né, ou o eletrotécnico, autor do projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer Eu pelo mau coloquei de uso chuveiro das esse aqui, ó. instalações elétricas. Inclusive, isso eu já vi em cláusula de quando você faz o seguro de casa lá. Uhum. Dá pra você ver Bem direitinho ali, ó. como por pessoas não capacitadas, porque quando você recebe a chave, você faz a vistoria lá, né? E aí tem isso aqui no Uhum. contrato. Então, isso é bom sempre você colocar em qualquer relatório seu aqui, ó. Então, você avisa, né? Ó, eu sou É. profissional, você é uma pessoa inadvertida, então você tem que escutar, né? Eu não me responsabilizo, né? Não tem aquele meme, eu não assumo esse BO, né? Eu É. não me Ei, responsabilizo professor, por esse aqui pode danos continuar por usando mau ele, não uso. pode? Hã? Esse aqui pode continuar usando o chuveiro, né? Ele parece que é bom, né? Não esquenta muito, não esquenta não, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ver aí, peraí. Aí, vê se dá pra você ver na foto. Então, esse aqui, ó, o vago, ó. É esse aqui, ó. Isso, ele Isso é bom, mesmo. né? É ótimo. Não, e esse, inclusive, eu aprendi com um aluno. Eu só recomendava esse daqui, o cerâmico. Esse cerâmico, ele é um pouquinho chato, viu, de você É pra fusar ele, né? Dá um instalar. trabalhinho, né?
E ainda mais que a cerâmica, que ela Esse é aqui é bom dura que tem aqui, duas ó. travinhas aqui, né? Que você liga um fio de cá, né? Aí quiser tirar o chuveiro, você destravar de um lado e puxar o fio, Isso. né? Que Né? para você usar o É. sindal aqui, o Hum. efetivo, você tem que crimpar o fio. Se você não crimpar o fio, tentar desencapar Esse ele aqui não precisa, e né? Esse colocar aqui. lá. Não, e esse você não Esse não precisa precisa, né? crimpar, É. Só justamente. botar o fio lá e colocar, Que né? ele é de clique, né? Ele Hum. é uma alavanca aqui, ó. Você É. puxa ela para E ela é cima. muito forte, ela é bem Não, forte. é forte Ela é bem mesmo. forte. É. Ele é mais que pregador de roupa. Isso, não, é forte. Você não consegue arrancar o fio com ele travado, você puxar, não sai. Pode fazer força mesmo. Já fiz teste. Não é isso mesmo. Olha, ó, seu É. aprendiz tá aí, ó. Ele tá com Aprendiz. a capinha da lâmpada aqui. Tá certo, né? Ainda vou trocar Olha, a lâmpada aqui ainda toda, aqui. ó, se liga, Hum. se liga então que é Só hora vai da não. revisão aí, ó. Ó, o telecurso, ó, lembrou, né? Ó, o Hum. telecurso 2000 aqui, ó. Toda e qualquer É, alteração, grave isso aqui, ó. Toda e é, qualquer alteração referente a este projeto, né? Ou essa execução lá que você vai fazer o relatório, né? é, Somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor do projeto, tá? é. Se for o autor, ou então se for o autor do as-built do elétrico, né? Aí qualquer alteração em relação ao projeto e ao emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta. Isso aqui eu tirei de construtora, viu? Isso aqui É. essas Hum, cláusulas aqui lá de construtora. Após consulta da autora do projeto, autor do projeto, né? hum. Sob pena de possíveis danos às instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele, né? Ou seja, se eu falei para você não abrir a máquina, tá na garantia. Se abriu, tá? Aí Agora é perde a problema garantia. seu. É, Problema seu. Pode ser a pessoa assim mais honesta do mundo. Pode ser amigão aí de JC, né? Jesus Cristo aí. é, Mas infelizmente tá no contrato, né? Então tem que cumprir. é. Aí geralmente você assina aqui, coloca, né, o número do conselho aí dos técnicos aí e tal. E aí já está pronto para você fazer a sua TRT, né? O Tratado de Responsabilidade Técnica, que é o do Eletrotec. Beleza? É. Agora deixa eu entrar em outra aula aqui, que agora eu lembrei. Tem uns alunos esperando em outra sala aqui. Beleza? Ô, foi Até um na prazer, próxima aula. Fique Wanderson. com Deus, hein? Ou até a próxima aula. Pode trazer coisa aí que a gente debate aqui. Vou trazer Falou? uns equipamentos, mostrar na próxima aula. Sim, Beleza? por gentileza, traga mesmo. Com Beleza. Deus, viu, Wanderson? Foi um Deus prazer. também.